tarde a todos. Eu vou dar continuidade aqui então no estudo do Evangelho de todo sábado, né? Vou falar hoje sobre o capítulo 10, que tem o título Bem-aventurados que são misericordiosos. Tem pouca gente hoje, bastante gente viajando, mas como a gente sempre fala aqui, nós trabalhadores também aprendemos muito com essas palestras, né? Então, temos aqui os desencarnados também que vêm para aprender, então sempre muito importante. Então, a gente está aí alguns sábados falando sobre as bem-aventuranças, né? Falamos aí sobre as virtudes que Jesus nos passou. Essas bem-aventuranças Jesus falou no Sermão do Monte, aquela cena bem conhecida que Jesus senta no meio da multidão, na montanha, e começa a passar essas virtudes. Então essas bem-aventuranças, elas formam um manual, né? Um código de moral e conduta que Jesus apresenta para a humanidade. Ele nos ensina, através desses ensinamentos, né? Ele nos traz o que é a verdadeira felicidade, ou como chegar a essa verdadeira felicidade, né? Que a gente ainda não conhece nesse planeta de provas e expiações. Já então que bem-aventurados significa felizes. Então nós vimos aqui, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou poderíamos dizer, felizes os aflitos, porque serão consolados. Sempre devemos lembrar aqui que não são todos que passam por aflições que são bem-aventurados, né? A gente precisa passar por essas aflições sem questionar a justiça de Deus, compreender por que a gente está passando por isso, e assim então nós seremos bem-aventurados. Se passarmos reclamando de tudo, né, questionando por que o meu irmão passa por dificuldade e o outro se dá tão bem na vida, um é rico, o outro é miserável, né? Então a gente precisa compreender para ser bem-aventurado. E ele disse: bem-aventurados os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E agora, por último, que eu vou comentar, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, Mahatma Gandhi disse certa vez que se todos os códigos morais e os códigos civis fossem perdidos e restasse apenas esse Sermão do Monte, nada estaria perdido. Aqui contém tudo que a humanidade precisa para evoluir, para ser feliz, para a salvação. Bom, a palavra misericórdia, ela vem do latim. Miseri significa miséria e córdia, que vem de coração. Então seria mais ou menos assim: agir com o coração em relação à miséria do outro, seja ela material, intelectual ou, mais importante, a miséria moral. Pesquisando no dicionário o significado dessa palavra, misericórdia, nós temos a seguinte definição: sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre, benevolência, bondade para com o outro, indulgência, perdão às ofensas. Então, misericórdia é também perdão às ofensas que nós recebemos. É ajudar o próximo nas dificuldades, seja na alimentação, com medicamento, com vestimentas, com uma conversa, um abraço. Quando nós falamos em miséria, logo vem na mente a miséria material, né? A pessoa está precisando de alimentação, não tem um abrigo para morar, não tem roupas, remédio, né? Mas não é só isso. Quando nós somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, soberbos e por aí vai, nós também somos miseráveis, sendo com esses defeitos, né? E nós precisamos da misericórdia e do perdão daquele a quem nós ofendemos, daqueles que a gente foi injusto também. Essa é a miséria moral. Ser misericordioso é também entender que cada um está num ponto do caminho na sua evolução, que todos nós erramos e precisamos do perdão uns dos outros. Agir com o coração em relação à imperfeição dos outros. Quando a gente compreende que todos somos imperfeitos, que estamos em pontos diferentes da evolução, isso nos deixa mais tolerantes, facilita a convivência, deixando a vida mais leve. Como que a gente pode perceber isso? Quando a gente começa a estudar, né? A gente entende que existe uma vida após
após a morte do corpo físico, que a gente já vem de outras vidas, que a gente vem com as nossas imperfeições. Então, a gente passa a compreender que todo mundo tem imperfeição, todo mundo está aqui para evoluir. Então, quem somos nós para condenar o outro, se todos vivemos aqui nesse planeta? Nós estamos aqui encarnados para evoluir. Se estamos nesse planeta é porque não somos perfeitos, né? Então a gente vai aqui dia a dia passando pelas nossas provas diárias e pelas nossas aflições. Para ser misericordioso, nós precisamos exercer a humildade, a pureza de coração e a paciência. Então todas aquelas bem-aventuranças que nós vimos antes, é preciso para poder ser misericordioso. Por exemplo, a gente precisa ser humilde para reconhecer que nós somos cheios de defeitos. O orgulhoso não consegue reconhecer isso, né? E que nós não somos melhores do que ninguém. Precisamos de pureza de coração para perdoar, sem humilhar e sem impor condições a ninguém. Paciência para tolerar as imperfeições dos outros, assim como nós precisamos que tolerem as nossas. Nós somos pessoas difíceis também, a gente não percebe, mas a gente dá muito trabalho para quem convive com a gente no trabalho, na família, às vezes nos grupos, né? Então a gente sempre precisa do perdão e a gente sempre está achando que a culpa e o defeito é sempre do outro. No item 1, nós temos uma passagem de Mateus que está no Mateus 5, que está no versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Em Mateus 6, 14 e 15 diz assim: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quanto vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Essa passagem do Evangelho nos dá uma impressão de um Deus vingativo, né? Vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados. Talvez naquela época fosse necessário usar um pouco mais de dureza nas palavras por conta da evolução do povo daquela época, né? Mas o Espiritismo, ele veio aqui para nos esclarecer o que era confuso e o que foi e ainda é mal interpretado. Às vezes mal interpretado de propósito para manter o poder. No capítulo 8, no item 18, no Evangelho segundo o Espiritismo, fica claro essa questão de que o Espiritismo veio nos esclarecer. Quando João Evangelista diz assim: meus bens amados, é chegado o tempo em que os erros que foram apresentados a vocês como sendo verdades precisarão ser revistos e a verdade triunfará. Nós ensinaremos o sentido exato das parábolas e mostraremos a forte correlação que existe entre o que Jesus falou e o que realmente é correto. É preciso dizer-lhes que a manifestação espírita larga os horizontes. E eu, João Evangelista, aqui estou como seu enviado, pois a manifestação espírita resplandecerá como o sol acima das montanhas. Então, se nós formos analisar essa questão de perdoar para que Deus nos perdoe, nós estamos falando da lei de ação e reação. Se formos misericordiosos, nós receberemos a misericórdia. Então a lei divina está aí, né? Deus colocou essa lei rege o universo. Então não quer dizer que Deus não vai perdoar, né? A gente sabe que é a lei da ação e reação, da colheita, da plantação e da colheita, a lei do retorno, né? Porque tudo de bom que nós fizermos volta para nós, tudo de mal também. Deus nos deu livre-arbítrio. A lei está na nossa consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Até uma criança sabe o que é certo e o que é errado. E não precisa ser cristão para saber disso. Não adianta fazer o mal para os outros e chegar em casa fazer uma prece pedindo perdão e esperar que as coisas boas venham para nós. A única maneira de mudar a nossa vida, tudo que acontece com a gente, é mudando as nossas atitudes. Começar a plantar coisas boas. O que passou, passou, a gente tem que resgatar, mas a gente pode começar a plantar daqui para frente coisas boas para ter colheitas boas. Em Mateus 18, versículos 21 e 22 diz: Então aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não digo que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7.
Essa parte aqui, se a gente for pensar em matemática simplesmente, né, são 490 vezes. Dependendo de onde você convive, no trabalho, se é uma pessoa difícil, se no casamento não tiver fácil também, você tiver que perdoar uma vez por dia, né, o seu cônjuge ou um amigo de trabalho, em um ano já dá 365 vezes, né? Então, menos de 2 anos já acabaria esses 490 vezes do perdão. Só que Jesus, ele nos ensina, através disso, que o perdão é sem limites. Porque nas leis judaicas, a punição máxima, se a gente procurar na história ali, a punição máxima era 7 vezes 70. Então, Jesus disse que o máximo de punição que vocês tivessem era o máximo de perdão que ele daria. Então, é perdoar infinitamente. Então, ele nos ensina que o perdão é ilimitado. Como disse anteriormente, né, nós estamos aqui para evoluir e todos nós somos imperfeitos, precisamos do perdão sem limites. Nós vamos errar todo dia e errar muito ainda, né? No item 4 diz: a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor são próprios de uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. A alma que odeia é sempre ansiosa, desconfiada e cheia de amargura. A alma elevada é calma, cheia de mansidão e caridade. Então, quando nós não perdoamos, nós ficamos ressentidos, né? Ressentir é sentir de novo. Então, todas as vezes que nós lembramos aquele fato que nos magoou, a gente ressente aquele momento. E isso nos faz mal. Nós revivemos aquele momento. Então, perdoar é sempre o melhor remédio. Aí muita gente fala assim: eu perdoei, mas eu não esqueço. Tudo bem, isso faz parte mesmo, né? Muitas vezes a gente fala: eu perdoei aquela pessoa, só que você não esquece, você sempre lembra do que ela te fez. Mas a partir do momento que você lembra e aquilo não te faz mal mais, é porque você realmente perdoou. Esquecer é outra coisa, vai ser difícil mesmo, porque a pessoa errou, né? Lembrando também que muitas vezes a pessoa não ofende a gente, né? Nós que nos sentimos ofendidos por se sentir melhor do que os outros. E continuando, Kardec no item 4 diz assim: infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Com que direito pedirá perdão das próprias faltas se ele mesmo não consegue perdoar o que os outros cometem? Então, falando de perdão, nós temos aqui nesse capítulo algumas passagens de Jesus que falam sobre perdão. E uma frase que a gente usa frequentemente, né, é aquela: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Eu vou ler essa passagem aqui, está em João 8, de 3 a 11. Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que apedrejem as adúlteras. Qual a sua opinião sobre isso? Diziam isso para tentarem Jesus e ter do que acusar. Jesus, porém, abaixando-se, baixou a cabeça, agachou no chão, começou a escrever na terra e continuaram a interrogar ele. Ele então levantou a cabeça e disse: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E ele se abaixou de novo e começou a escrever na terra. Em seguida, as pessoas que interrogaram ele foram saindo pouco a pouco, primeiro os mais velhos. Então Jesus levanta a cabeça e pergunta para a mulher: onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor. E ele disse: também não vou te condenar, vai e não tornes a pecar. Aí Kardec diz: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus, né? Essa sentença faz do perdão um dever, porque ninguém há que não necessite dele para si mesmo. Ele nos ensina que não devemos julgar os outros com mais severidade do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar no próximo aquilo que nós perdoaríamos em nós. Antes de condenar alguém por uma falta, vejamos se a mesma reprovação não nos pode ser feita. Difícil agir assim, né? É o correto, mas a gente não pensa assim. Então a passagem dessa mulher adúltera, né? Atira a primeira pedra que não tiver nenhum pecado.
Já se passaram 2000 anos e a gente continua tirando pedra ainda, né? Então, eu acho que a gente não tem desculpas, né? A gente aprende cada dia um pouquinho mais, nós devemos somente perdoar como Jesus nos mostrou que deve ser feito. Respeitar o ponto da evolução de cada um aqui na Terra, respeitar as imperfeições dos outros, as limitações, e acima de tudo olhar para dentro de nós, para as nossas imperfeições. O Espiritismo bate muito em cima da tecla da reforma íntima, né? A gente tem que olhar para os nossos defeitos e corrigir um pouquinho de cada vez. Ninguém vai sair daqui espírito de luz, né? Então, é melhorar um pouquinho cada imperfeição, adquirir um pouquinho de cada virtude e tentar vigiar e orar. Vigiar os nossos defeitos, não os nossos vizinhos, os nossos amigos, né? Olhar para dentro de nós. Como disse Chico Xavier, aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim o dever de ser cada dia melhor. Então não nos resta outra opção senão perdoar, perdoar e perdoar. 70 vezes 7. Cientes, né, de que todo esforço que nós fizermos aqui não precisa ser santo, mais uma vez, o esforço que nós fizermos aqui será levado em conta. O verdadeiro cristão é reconhecido pela transformação moral. Então a gente continua tentando e tentando, né? Tem uma frase também que diz: se você tentou e falhou, parabéns, tem gente que nem tenta, a gente está tentando. Era isso. Desejo um bom final de ano para vocês, que ano que vem a gente possa estar aqui de novo, estudando mais um pouquinho do Evangelho. Fiquem com Deus, um final de ano abençoado, e eu vou passar para a Tainara agora. Obrigado.